Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Se cuidando bem? Por aqui, mais um dia de quarentena, mais uma conversa remota que eu faço com alguma pessoa que traz um assunto que eu acho importante, fundamental de ser discutido nessa hora difícil que a gente tem passado de pandemia. E o convidado de hoje é uma pessoa por quem eu tenho a maior admiração, é o padre Júlio Lancelotti. Para quem o conhece aqui de São Paulo, sabe do compromisso de décadas que o padre Júlio tem com os mais pobres da cidade, com as pessoas que moram na rua, que passam fome, que não têm recurso e quase nunca têm auxílio do Estado ou da maior parte da sociedade. E pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade muito grande quando a situação está mais normal, digamos, mas que diante da pandemia essa vulnerabilidade toma uma dimensão um pouco mais urgente e bem mais dramática. E desde o começo dessa epidemia aqui no Brasil, o Padre Júlio tem sido a liderança que ele sempre foi. Então ele está na rua, na linha de frente, tentando ajudar essa população de milhares de pessoas com recurso, com higiene, com alimento, com abrigo, que é algo central que ele está demandando da prefeitura, que pelo menos em caráter emergencial essas pessoas possam ter um teto sobre suas cabeças, mas também traz algo muito importante da gente refletir, que é nessa hora em que o medo talvez seja o sentimento mais natural que brota dos nossos corações e nas nossas cabeças, né? O Padre Júlio lembra que talvez o sentimento mais importante de ser invocado e ser cultivado é o da solidariedade, né? Então acho que é um pouco com essa reverência mesmo que eu tenho à pessoa do Padre Júlio, que eu tive esse papo e espero que vocês possam escutá-lo e, na medida do que ele nos aconselha, também fazer o possível para a gente ajudar essas pessoas que são nossos irmãos, né? Que vivem na rua, na mesma sociedade em que todos nós. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Sei que não é uma época fácil para o senhor, eu tenho te acompanhado, mas queria que o senhor desse um panorama, antes da gente começar, sobre a situação dos moradores de rua de São Paulo e como o senhor está vendo o futuro imediato em função da pandemia. Então, a cidade de São Paulo tem oficialmente 24 mil moradores em situação de rua, mas nós sabemos que esse número é maior e serão pelo menos 30 mil pessoas que estão pelas da cidade, além daquelas ocupações que são ocupações específicas de pessoas que estão ou estavam em situação de rua. Então, é um número grande, não há resposta suficiente e adequadas para um grupo tão heterogêneo, porque há casais, há crianças, há mulheres com crianças, há idosos, há muitos jovens. Então, é uma população bastante heterogênea que precisaria de respostas múltiplas. Hoje, um coletivo de grupos que convivem com a população de rua entraram com uma petição junto da prefeitura e também do Ministério Público que a rede hoteleira que está vazia e todos os lugares que não estão sendo utilizados possam ser utilizados imediatamente para acolher essas famílias, acolher grupos, acolher idosos, pessoas que não conseguem ficar em determinados centros de acolhida, como alguns CTAs, que têm sido, inclusive, mostrados como inadequados para essa população, principalmente na questão de higiene e na possibilidade de alimentação. Tá. E como está sendo a resposta do Estado? O senhor está em contato com a prefeitura? Eles estão começando a entender a gravidade, a fragilidade que a população de rua sofre? Ou ainda Então, não? a gente tem conversado principalmente com a prefeitura. Eu acredito que eles têm dado já algumas respostas, mas algumas são burocráticas, outras são amarradas. Algumas entidades que deveriam de começar centros de acolhida emergenciais não estão começando porque não conseguem contratar pessoas também que queiram trabalhar
nessas áreas, assim como o próprio sírio-libanês está querendo contratar muitas pessoas para colocar lá no Pacaembu e outros no AMB. Então, há uma dificuldade também pelo medo que as pessoas têm. Então, a própria população de rua está assustada, mas, ao mesmo tempo, eles estão perplexos diante de tudo isso e esperando. Hoje pela manhã, muitos me pediram que queriam lugar para acolhida, mas o Centro Esportivo da Moca, que vai ser um centro emergencial de acolhimento, só quarta-feira, se for possível. Então, é tudo muito lento. Nós precisamos de respostas mais ágeis e em pequenos grupos e que zelassem mais pela autonomia das pessoas. E como a população de rua está enxergando? Eles estão entendendo já a dimensão do problema? Você acha que a informação acabou aparecendo muito tarde para essa população? Não, eles percebem que a cidade mudou, eles percebem que está tudo fechado, eles percebem que os grupos que faziam doação não estão fazendo. Todos eles, pela manhã, que passam na paróquia, todos querem passar álcool gel nas mãos, muitos que são catadores pedem máscaras. Eles percebem que está acontecendo alguma coisa muito estranha, agora, de um inimigo que eles não estão enxergando, eles não estão vendo, mas já há vários moradores de rua em suspeita, aguardando os exames, porque os exames estão demorando muito quando são feitos, então estão ainda aguardando a confirmação. Hoje mesmo tivemos que pedir e agilizar o socorro a um que estava com sintomas muito fortes, que estava com febre, com muita dor, bastante prostrado. Então, são situações emergenciais que atingem a cidade, a população como um todo, e atingem também, sem dúvida, a população de rua, que faz parte desse conglomerado que se chama cidade. Eu te perguntar uma outra coisa, padre, que assim, a gente está começando a escutar o relato da outra, assim, de como é grave a situação dos moradores de rua pelo fechamento do comércio, pela falta de circulação de pessoas e pela redução da caridade mínima da qual essas pessoas dependiam. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se existe alguma sugestão que o senhor pode dar para as pessoas que estão em casa agora, um pouco assustadas com essa situação e a fim de ajudar os moradores de rua. Então, hoje foi tomada a medida do governo do estado de que o bom ser o café da manhã, além do almoço, o jantar também. Isso é muito bom para não só a população de rua, catadores, trabalhadores informais. Segundo ponto, precisa ser votado rapidamente esta renda mínima para os trabalhadores informais, para os catadores e para as pessoas que estão em situação de rua, sem exigir muita burocracia de documentação, de CPF, de não sei mais o que, aí é complicado para muitos moradores de rua. Alguns perderam ou não têm mais os documentos. Há respostas emergenciais, como a que está sendo dada pelos franciscanos no Largo de São Francisco, com as tendas armadas, para oferecer alimentação à população de rua que está pelo centro da cidade. Quem puder ajudar é lá na Igreja de São Francisco, no Largo São Francisco. Ali perto também está o Chá do Padre. Aqui na Moca nós temos a comunidade São Martinho de Lima, que também armou 2 tendas fora, na Rua Siqueira Cardoso, para ajudar e ter um espaço maior para alimentação, assim como também o Restaura-me, que é da Aliança de Misericórdia. E todos esses grupos que faziam distribuição e hoje não estão podendo, quem quiser ainda mandar sua ajuda, pode mandar no Largo de São Francisco, na Igreja de São Francisco, aos cuidados do Frei Diego. Também na nossa comunidade, todos os dias de manhã, temos tido esse momento de partilha, enquanto for possível, na Igreja São Miguel Arcanjo, na Rua Taquari, 1100, na Moca, no primeiro período da manhã. Nós temos acolhido as pessoas entre as 7 e as 10 horas. Hoje, só de denúncias da região, foram, acho que uns 5, 6 carros da polícia e da GCM passaram por lá. E hoje queria aproveitar aqui esse espaço. Eu fui duramente criticado na Jovem Pan, numa entrevista que foi feita pela Jovem Pan ao cardeal
Dom Odilo Pedro Scherer, que com muita coragem, muita serenidade, como é a característica do nosso arcebispo, defendeu de que nós não podemos abandonar aqueles que já estão todos os dias abandonados, como os moradores de rua. Então, há vários grupos, como a Fraternidade Emaús, na área da Brasilândia, como a Missão Voz dos Pobres, também na Zona Oeste. Então, muitos grupos que estão se mobilizando e levando. E esse coletivo, como eu disse a você, de vários grupos, protocolaram hoje essa questão na Prefeitura e no Ministério Público, no sentido de que a rede hoteleira que está ociosa possa ser utilizada imediatamente pelas famílias que estão pelas ruas. Claro, mas qual foi a crítica que a Jovem Pan ali fez? Eu não consigo nem imaginar qual Eles seria. estavam dizendo que nós estávamos fazendo aglomeração de pessoas. Todos que chegam fazem a higienização com álcool gel, eles estão mantendo a distância, só que nós estamos falando para eles de coisas abstratas. Às vezes, a fome é maior do que o medo, a ansiedade é maior do que a racionalidade, a busca. Eu ouço coisas de manhã que me deixam perplexo. Às vezes, uns estão comendo tanto que dá a impressão que eles vão comer à mão também. E alguns dizem para mim, ontem eu não jantei, padre. Eu vou comer agora porque eu não sei se depois eu vou conseguir almoçar. O lugar que dá o almoço não tem mais ticket, acabou, é tanta gente procurando. Então, é um drama humano de um povo que não pode ser abandonado. E eles não podem ser confundidos com perigo e com risco, mas com pessoas que precisam ter uma esperança e que precisam ter alguém que olhe para eles, mesmo que seja 1 metro de distância, mas que olhe para eles e que tenha alguma coisa concreta. A solidariedade não é uma palavra, a solidariedade é uma concretude. Padre, e falando nisso, queria falar um pouco sobre o voluntariado de pessoas que estão indo às ruas, né? A gente está tendo essa recomendação de ficar em casa, mas a gente ainda ao mesmo tempo precisa de pessoas que possam fazer essa ajuda em loco mesmo. Queria saber de que forma que as pessoas que estão dispostas a se arriscarem ou de maneira um pouco mais segura te ajudarem nisso e de que forma o senhor está tomando suas precauções também. Nós estamos tomando todas as precauções que são possíveis. Eu acho que ninguém deve se arriscar, devem permanecer na possibilidade de estar em casa. O que nós chamamos a atenção é qual é a casa de quem mora na rua, onde é a casa que eles ficam. A casa que eles ficam é a rua. E o que acontece com a cidade mais vazia, as pessoas de rua ficaram mais visíveis. E tanto aumenta o incômodo quanto aumenta a solidariedade. Uma forma de agir é agir. Estou pedindo muito apoio lá na ação do Largo de São Francisco. Por exemplo, há pessoas que estão oferecendo alimentação, mas não tem transporte, quem possa carregar. Então, nós precisamos, no Largo de São Francisco, de ajuda, que alguém vá buscar alimentação que um grupo de empresários está dando para levar lá para o Largo de São Francisco. De carro, de todas as normas de segurança, precisaríamos ter algum transporte. Quem se disponibilizar pode procurar o Frei Diego na Igreja São Francisco, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Tá ótimo, padre. E eu queria também que o senhor fizesse um comentário, aí é muito livre para o senhor falar o que o senhor acha, sobre a questão política. Qual a análise que o senhor faz de como o Estado está reagindo, tanto em relação aqui em São Paulo especificamente, mas também em relação ao presidente, Bolsonaro? Eu acredito que tanto a Prefeitura quanto o Estado e os vários estados estão fazendo tudo o que é possível dentro de suas medidas. Algumas vezes tem que superar a burocratização
a nível federal, espero que saia logo essa questão da renda mínima e que diminua todo o entrave burocrático que pode haver para que os mais pobres, para que o catador, aquele que puxa a carroça, aquele que está na rua, o trabalhador informal, o desempregado, possa imediatamente entrar. Agora, é preciso que o presidente da República cale a boca e fique em casa. Urgentemente, né, Padre? E por final, eu queria também que o senhor fizesse algum comentário sobre o papel das igrejas. Qual a avaliação do senhor das igrejas enquanto a pandemia está começando a escalar? As igrejas devem permanecer fechadas. E, por enquanto, a orientação da Arquidiocese de São Paulo é que as igrejas estejam fechadas, que as celebrações sejam feitas pelas redes sociais. Essa reclamação que fizeram da paróquia onde estou, a igreja está fechada, não há celebração, não há culto. O que há é acolhimento ao Jesus que vem na pessoa do morador de rua para nos pedir ajuda de alimentação. Hoje, muita gente, muitas famílias vieram pedir alimentação. Então, acho que as igrejas devem ser o sinal de caridade e aquilo que nos pede o Papa Francisco, que cada comunidade seja um oásis de misericórdia. Padre Júlio, queria te agradecer muito pelo seu tempo e agradecer principalmente pelo trabalho que o senhor vem fazendo há tantos e tantos anos. Eu te acompanho muito e sou um grande admirador mesmo. E queria saber se tem mais alguma coisa que o senhor acha importante de ser dita. O microfone é aberto para o senhor mesmo. Eu só pediria que todos cuidassem dos idosos, dos doentes. Uma coisa que todos podemos fazer é telefonar para as pessoas mais idosas, telefonar para aqueles que estão muito solitários, telefonar para aqueles que estão sozinhos, fazer um sinal, dar algum sinal de solidariedade e, nesse momento, não é mais o momento da acumulação, mas é o momento da partilha. Padre Júlio, muito, muito obrigado. E se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição aqui. Vou ajudar a divulgar. Muito obrigado, Padre. Você também.